Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego, eu sou professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades. Estou hoje aqui no canal Química em Foco, a convite do nosso professor Guilherme Vargas, para falar um pouco com vocês sobre algumas dicas para o Enem sobre Filosofia e Sociologia. Então, durante esses anos, o Enem ele tem cumprido o seu papel de trazer as questões dentro da realidade da filosofia e da sociologia e, de maneira bem interessante, ele tem colocado alguns filósofos de um jeito bem simples para que a gente possa pensar. Então, assim, se você estivesse me perguntando agora, professor, quais são os filósofos que eu devo estudar? Quais são os filósofos que eu preciso relembrar? Quem são as pessoas? Quais são os temas importantes? Olha, não tem como fugir dos clássicos, não tem como fugir, por exemplo, de Sócrates, Platão e Aristóteles, não tem como você esquecer da maiêutica socrática, da ironia socrática, do pensamento dialético de Sócrates, não tem como fugir do mito da caverna platônico, do mundo das ideias de Platão, do mundo sensível, da ideia política de Platão, a ideia de uma república, um processo, um desenvolvimento aristotélico de virtude, por exemplo, a justa medida entre o excesso e a falta, a ideia de um equilíbrio, a ideia da ética aristotélica, que Aristóteles foi o considerado o patrono da ética, aquele que desenvolveu o conceito da ética, uma palavra muito importante no pensamento aristotélico, a teleologia, que é a ideia do estudo, do método do fim. Como assim um método do fim? Aquela ideia muito simples de que tudo que eu faço ou que eu desejo fazer, eu devo mensurar sempre a realidade desse fim e buscar entender ou compreender essa realidade. Então não busco a felicidade para agora, busco a felicidade dentro de um processo, de uma constante em que eu vou atingir. Então não podemos esquecer de Aristóteles, Platão e Sócrates, não podemos esquecer, por exemplo, dos pré-socráticos, filósofos que foram importantes, chamados filósofos da física, filósofos da natureza, que desenvolveram aquela palavrinha tão legal chamada arquê, que com eles o arquê ele ganhou grande forma, grande especialidade no meio da filosofia, porque através dos pré-socráticos nós começamos a pensar então que talvez as coisas surgiram a partir de um único elemento. Então nós temos Leucipo, Demócrito com a questão do átomo, temos o Heráclito de Éfeso com a relação do devir, o Parmênides de Eleia com a imobilidade. Então são filósofos e são teorias importantes que nós precisamos lembrar. Não nos esquecendo que a tradição filosófica traz como berço, traz como primeiro filósofo, Tales de Mileto, aquele que o arquê era a água. Então não tem como fugir ali do mundo grego, não tem como deixar de lado, por exemplo, a realidade da sociedade grega, a democracia grega, na relação da ágora, a relação de toda essa complexidade que originou o pensamento filosófico. Isso é muito legal, isso faz parte da construção. O Enem ele sempre tem permeado as posturas e o pensamento de Sócrates, de Platão e Aristóteles. E aí depois nós não podemos esquecer das escolas filosóficas helênicas, os cínicos, os céticos, os epicuristas, os estoicos, eles fazem parte dessa construção do período helênico, aquele período que a cultura ela foi ganhando grande espaço e ela foi se misturando com outras culturas ao ponto de nós termos novos pensamentos, novas realidades. Período esse governado e norteado por o tão famoso Alexandre o Grande. Então a filosofia ela fez parte dessa construção, a filosofia ela fez parte dessa realidade. Você não pode esquecer, por exemplo, de Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Santo Agostinho, responsável pelo pensamento daquilo que nós chamamos patrística, ou Tomás de Aquino da escolástica, que marcaram a Idade Média, que marcaram essa realidade dentro desse processo. Então, já caiu algumas vezes no Enem, já fez parte desse arcabouço do conhecimento do Enem, para que você tenha que dar aquela relembrada. E filosofia, a filosofia política, com o pensamento de Nicolau Maquiavel, daquela conclusão que os fins justificam os meios. Frase essa que ele nunca disse, não está no livro dele, O Príncipe, mas é bom você lembrar para que você possa colocar como base daquilo que Nicolau Maquiavel queria. Não podemos esquecer ali, dentro desse conceito de filosofia política, os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, são importantes para essa construção, são importantes para essa fundamentação. Temas que fazem parte desse contexto, a questão da formação do Estado, a questão da formação do poder e dessa realidade que constrói, então, todo o pensamento político e que constrói toda a formação de autoridade, poder e Estado também. Então, os contratualistas, eles são importantes para a formação disso. E aí nós chegamos, então, ao pensamento dos métodos científicos, o racionalismo de René Descartes, o empirismo de David Hume, o criticismo de Immanuel Kant,
né, o existencialismo de Jean-Paul Sartre, o niilismo de Nietzsche, até, né, culminarmos nesse processo todo dessa filosofia moderna, né, chegando à filosofia contemporânea, né, e conseguindo bater ali na escola de Frankfurt. Não podemos esquecer da escola de Frankfurt, Junger Habermas, Adorno, Horkheimer, são pessoas importantes para essa construção e desse processo, Walter Benjamin. O Enem, ele gosta de permear essa filosofia e durante os anos eles têm colocado, né, questões que fazem parte desse processo dos pensadores clássicos. Então não tem como fugir dos pensadores clássicos, eles são importantes para essa construção. No conceito da sociologia, então o positivismo de Augusto Comte, Émile Durkheim, Max Weber, a ideia do fato social, a ideia da anomia, né, a construção de um processo da sociedade, a ideia de autoridade dessa sociedade. Então nós temos autoridades que elas são formadas a partir de um processo de racionalidade, de afetividade, de tradição. Então são conceitos importantes dentro da realidade do pensamento sociológico e da fundamentação do tripé da sociologia, né, o Comte, o Weber e o Durkheim. E não esquecer de Karl Marx, né, dentro do seu viés sociológico marxista, dentro da sua crítica, Adam Smith, dentro da sua realidade liberal, dentro do seu pensamento liberal. E isso vai nos trazer, então, dentro dessa nova realidade da filosofia e do pensamento sociológico, que está atrelado ao sistema econômico também. Isso faz parte desse conceito. Hoje, muito em voga, talvez pouco estudado nas escolas e pouco estudado, né, no meio do ensino médio, mas a escola austríaca de economia também, hoje, ela tem muita importância no nosso meio, ela tem permeado algumas teorias, então é legal você dar uma olhada também, vai que aparece aí, né, um Mises no vestibular. Então é importante você ter em mente mais ou menos o que ele disse, a ideia do libertarianismo, né? Fazendo contraponto ali com o marxismo, fazendo contraponto com o liberalismo econômico, que tudo isso vai gerar essa ideia dessa complexidade desse processo e desse pensamento da filosofia econômica, da sociologia econômica, então que vai trazer essa realidade também. E os textos, eles são importantes, nós vimos durante os anos que o Enem sempre trouxe alguns textos, e os textos fazem referência ao pensamento do autor, então não esqueça de ler os textos, a prova de humanas, né, ela é cansativa, ela é longa, mas os textos eles fazem, né, a complementação da resposta, então leia os textos, busque entender ali, a ideia da interpretação ela é muito importante nesse conceito, não esqueça, né, de relembrar, por exemplo, temas que são comuns à sociedade, né? A questão das instituições sociais, por exemplo, como a família, a escola, o trabalho, né? As relações sociais, a questão de divisão de sociedades, nós temos as sociedades estamentais, temos as sociedades de classe, as sociedades de castas, né? Então tudo isso formulando então uma possível ou não mobilidade social, mobilidade essa que pode acontecer de maneira vertical, de maneira horizontal. Então, que são temas, né, que são levantados às vezes no Enem, que são colocados no nosso meio. Tem muitos temas atuais que o Enem trabalha, que se você tiver esses conceitos básicos, você consegue, né, eliminar e chegar na resposta de um jeito mais fácil. Por exemplo, a ideia do etnocentrismo, né, a ideia da assimilação social, do processo de aculturação. E essas ideias, esses temas que são importantes, que durante o ano que foi trabalhado pelo seu professor na sua escola, eles são importantíssimos para a construção. Porque às vezes uma questão qual você não lembra realmente, né, o que o autor disse, mas essas palavras, esses conceitos, eles vão se destacar e você vai conseguir ali, né, eliminar pelo menos as erradas para chegar o mais próximo possível daquela questão que é a certa. Então isso é muito legal, isso faz parte. Então, não se esqueça de dar aquela olhadinha, né, com um certo cuidado aos pensadores clássicos, né, tanto da filosofia quanto da sociologia, e também essa realidade desse tema que permeia sempre a construção da sociedade, né? Então, a formação de um Estado, o direito de voto, a ideia sobre democracia direta, democracia indireta, a formação de um parlamento, a formação de um processo de uma república, a diferença de uma república, de um sistema federativo, são temas que constantemente aparecem dentro da filosofia política e dentro da construção do Enem também. O Enem ele tem uma característica muito interessante da interpretação e se você precisa ter muito cuidado com a maneira como você está lendo, porque o texto faz muita referência à resposta, mas você não pode esquecer também que a ideia do conteúdo, a questão conteudista também ela é importante para você construir esse processo.
Então não se esqueça de quando você estiver fazendo essa revisão agora, nessa próxima semana, que você está aí preparando, né, está nessa última corrida para o Enem, você possa dar uma olhada ali nesses temas, principalmente, né, nos termos que são importantes, então não esquecer do que cada autor fala sobre o tema, então tentar trazer, né, as palavras-chave, conceitos-chave que definem esse comportamento. Isso é muito legal, porque talvez a gente não vá conseguir lembrar de tudo, talvez na hora da prova, na hora da pressão, né, então a gente não consiga lembrar. Mas você lembra mais ou menos, né, a relação do pensamento platônico, né, com a divisão de dois mundos, né, a ideia da felicidade de Aristóteles, a ideia do pensamento ético, então você vai conseguindo atrelar isso aos outros pensadores também, principalmente se você conseguir lembrar que depois de Platão, Sócrates e Aristóteles, a maioria dos filósofos tiveram uma referência a partir deles. Então, se você entender bem esses filósofos clássicos, você vai conseguir, então, atingir ali um ápice muito legal do seu conhecimento. Então, o Enem, ele não é um bicho de 7 cabeças, é uma prova longa, que tem muita interpretação no meio dela, mas que tem uma facilidade quando você conhece alguns termos que fazem parte do vocabulário comum da filosofia e da sociologia. E se você se ater a esse vocabulário, se você se ater a essa realidade, com certeza você vai conseguir gabaritar a prova da área de humanas de um jeito bem tranquilo. Lembrando o seguinte, que a prova de humanas eu gosto sempre de olhar através de um processo de interdisciplinaridade, porque você pode matar uma questão de história utilizando conceitos sociológicos, uma questão de geografia utilizando conceitos também da sociologia, então, e vice-versa, né? Então uma coisa está atrelada à outra. Se você tiver pelo menos em mente as datas, né, o local e a relação que está acontecendo em volta, fica muito mais fácil, fica muito mais simples de você atingir o seu objetivo. Então, a dica que eu dou para você agora nessa reta final, atenha-se aos clássicos, atenha-se aos filósofos que nós estamos mais acostumados a olhar, né, aqueles que são mais citados, porque com certeza são esses que serão cobrados dentro do Enem. Então, assim, foque nesses filósofos, busque entender, né, o pensamento de cada um deles, busque entender essa realidade, né, e compreenda realmente, né, o que cada um quer saber. Antes de decorar frases, coisas desse tipo, entenda o conceito. Se você entender o conceito de cada um deles, fica muito mais fácil de você lembrar na prova também. E fica aqui a minha dica para você, para o Enem. Espero que você possa ir muito bem, espero que você possa gabaritar a prova, espero que você possa acertar o máximo possível e que essa primeira prova, né, possa ser ali um passo inicial para que você venha conquistar então a tua tão sonhada vaga no vestibular e que o seu futuro possa ser brilhante. Eu sou o professor Diego Espíndola, professor de Filosofia, Sociologia e Atualidades. Tenho o meu curso de filosofia online, você pode me procurar, pode me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tá bom? E qualquer dúvida, mande a sua pergunta, que se der tempo aí, né, se for um tempo hábil, a gente consegue responder para você também. Então, se tiver alguma dúvida, me coloco à disposição para ajudá-los aí a responder aos seus questionamentos, tá bom? Muito obrigado ao canal Química em Foco pela oportunidade, né, e pelo privilégio de participar desse momento com vocês também. Boa prova para vocês, até mais, tchau, tchau.